Uma das obras que temos em exposição atualmente é esta que está atrás de mim. É uma obra que o Júlio faz em 1997 por ocasião da preparação de uma exposição para o Centro Cultural de Cascais. Nessa altura, o Júlio está a reunir toda uma série de obras alusivas ao Dom Quixote de La Mancha e resolve fazer uma nova versão do episódio Dom Quixote e os Carneiros. O Júlio já tinha feito uma pintura em torno do mesmo episódio em 1961 e vai revisitar, cerca de 30 e tal anos depois, o mesmo episódio e, naturalmente, utilizando novos meios, novas estratégias e, eu diria mesmo, uma abordagem de fundo que é totalmente diferente. Na obra de 1961, o Júlio mostra-nos o Dom Quixote a investir sobre os carneiros. Na pintura que está atrás de mim, o Júlio resolve pintar o Dom Quixote sentado junto ao cavalo. O Dom Quixote interrompe a leitura para nos olhar de frente e por detrás dele encontra-se uma lança na qual estão pendurados uma série de animais. Esses animais são carneiros, mas são também aves e lebres. E a presença desses animais é seguramente uma referência às pinturas de natureza morta do século XVII, os chamados bodegones, pinturas em que os animais aparecem em cozinhas, onde também figuram outros alimentos. Para além dessa referência aos animais das cozinhas, dos bodegones, há uma presença muito forte de um carneiro esventrado, dirigido para nós, cuja cor se destaca relativamente ao resto da composição pela sua pureza, pela sua força. E esta figura é igualmente ou parece ser igualmente uma referência a outros animais, também eles esventrados e dirigidos para nós, que surgem em diferentes obras da história da arte. O primeiro dos quais, o boi pendurado de Rembrandt, mas também o animal esventrado, pintado por Soutine, e ainda um outro pintado por Bacon. São todas elas imagens muito fortes às quais o Júlio poderá ter tido acesso e que o poderão ter inspirado para pintar o carneiro desta forma. O Júlio utilizou a tinta acrílica para pintar esta composição. A tinta acrílica, quando comparada com a tinta de óleo, tem uma rapidez de secagem muito maior. E para uma pessoa como o Júlio, que trabalhava quase sempre sem um desenho prévio ou sem um esquema de composição, a tinta acrílica permitia-lhe fazer e desfazer a obra, andar para a frente e para trás muito rapidamente. Ele podia estar horas a trabalhar sem ter que esperar que uma determinada camada de tinta secasse. Essas camadas são por vezes reveladas através de texturas que o Júlio executava com a ajuda de uma lâmina. Essa lâmina permitia-lhe raspar as várias camadas de tinta e revelar assim as camadas anteriores. E esse é um aspecto muito interessante na obra do Júlio Pomar, é que não se trata apenas de pintar por cima e ocultar, mas também de revelar através da raspagem. Um outro aspecto que é digno de nota tem a ver com a relação entre pintura e desenho. Na pintura tradicional, o desenho é a base da pintura, o desenho é o esqueleto da pintura e aparece antes da pintura. Torna-se quase invisível quando a obra é terminada. No caso do Júlio, passa-se o contrário. As manchas de tinta são lançadas à tela e o Júlio vai utilizando a linha consoante sente necessidade para conter essas manchas de tinta, para criar estrutura, para nos dar a expressão de uma determinada figura que não é conseguida através da mera pincelada.
E assim o Júlio faz uso da linha e da mancha num diálogo, eu diria, entre pares. Nem a linha é mais importante que a mancha, nem a mancha é mais importante do que a linha. Esta obra do Júlio é, como muitas obras ao longo da sua carreira, uma ficção. O Júlio diz-nos num texto: não há nada disto no texto de Cervantes. Não há nada disto. Nada do que ele pinta aqui aparece no texto de Cervantes. Cada uma das figuras apareceu à medida que o quadro se fazia, e graças a elas deu-se a intrusão de um sentido figurado no jogo das tensões entre formas e cores.